Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível, uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Queremos agradecer a Deus pelos nossos patrocinadores, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e Ramp Lorenzetti Comércio de Peças. Como empresas de apoio, estão conosco Moda Vírus, CB Imóveis e Estética Tânia Cortez. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Estamos numa semana decisiva para o nosso país. Estamos na semana das eleições. E tem coisas que nós não podemos deixar passar sem ver. É como estarmos na praça principal aqui na cidade de Erechim, um elefante gigante passando e a gente não enxergar. As coisas estão acontecendo. Desde 2012, nunca tivemos um resultado positivo assim. Os números é que apresentam isso. Mais de 100 milhões de brasileiros trabalhando. O desemprego no Brasil estava quase 15% e caiu para 8,9% a taxa de desemprego. Que estranho! Era para a população estar celebrando, comemorando isso, mas parece que tudo isso vai passando batido. Quem é pai de família sabe o que o emprego representa, podendo garantir o sustento da família. Aqui em Erechim mesmo tem vagas de emprego em vários setores. E nós estamos ouvindo que o mundo todo está em crise. Fontes oficiais relatam que o Brasil criou mais empregos do que os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido juntos. E quando falamos que essas eleições é mais do que uma escolha, sim, essa é a verdade. É uma guerra entre o bem e o mal. A imprensa mundial, a imprensa comunista, procura desqualificar tudo o que está acontecendo de bom aqui no Brasil. Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus nos dê sabedoria para fazermos a escolha certa. Eu tenho falado em alguns programas atrás dizendo: não vote em branco, não fique em cima do muro. Se você acha que a classe política está deteriorada, escolha o menos pior e Deus te abençoará. Hoje vamos falar sobre o encontro de Jesus com algumas pessoas. Pode ser o tipo de pessoa como você, pessoa que tem muitas ocupações e acaba apresentando uma série de desculpas. Eu quero ler um texto que encontramos em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O texto diz que aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse uma pessoa: Senhor, vou te seguir por onde quer que fores. Jesus estava a caminho de Jerusalém quando aquele homem se encontrou com ele no caminho. Ei,
É bem verdade que os encontros que temos na nossa vida acontecem justamente no nosso caminhar. É no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, na família, na vida em comunidade. É nessas situações que temos nossos encontros. Todo encontro se dá num momento ordinário, não extraordinário. Se for olhar para a Bíblia, veremos uma infinidade de pessoas que tiveram um encontro com Jesus no caminho. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus no caminho da Galileia, quando Jesus passava por Samaria. Bartimeu foi curado da cegueira e teve um encontro com Jesus no caminho de Jericó. A mulher do fluxo de sangue, que sofria 12 anos, foi curada e teve um encontro com Jesus quando ele estava a caminho da casa de Jairo. E Zaqueu, o publicano, teve um encontro com Jesus quando subiu na figueira para ver ele passar pelo caminho de Jericó. O leproso foi curado de sua lepra e teve um encontro com Jesus quando ele ia pelo caminho. A Bíblia mostra que o leproso se aproximou, adorou a Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e disse: quero ser limpo. E na mesma hora ele ficou purificado. É no caminho da vida que as pessoas tiveram um encontro com Deus. Agora, Lucas fala de 3 personagens que se encontraram com Jesus. O encontro deles foi diferente dos outros que citamos. Esses 3 encontros foram de candidatos que queriam seguir a Jesus. Vamos ver? O primeiro deles aconteceu, isso no caminho de Jerusalém. O texto nos mostra 3 personagens que se encontraram com Jesus e, quem sabe, atraídos pela sua fama, pelo desejo de se tornarem conhecidos, talvez pelo desejo de receber algo dele, um milagre, uma cura. As respostas dadas por Jesus nestes 3 encontros são um tanto enigmáticas, difíceis de se entender numa leitura apressada. Contudo, se observarmos bem após vermos a resposta ao chamado de Deus, podemos perceber que envolveu coragem, disponibilidade e amor. O primeiro disse: Senhor, vou te seguir por onde quer que fores. Mas a resposta de Jesus para ele foi dura. Jesus diz a ele: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não estava querendo dizer aqui que ele era um andarilho, que não tinha casa, que dormia debaixo da ponte. Claro que não. A Bíblia fala da casa de Jesus, em Mateus 4, também em João, capítulo 1. É claro que a casa de Jesus não era uma mansão na beira da praia, como alguns pregadores fajutos até insinuam por aí. Jesus estava dizendo para ele o seguinte: você está pensando em me seguir? Então entenda que não vai ser coisa simples ou fácil. Há dias que sou convidado para comer na casa de Simão, um rico empresário, mas há dias em que estou com os desprezados pela sociedade, os leprosos, mendigos, prostitutas, publicanos. Tem dias que eu passo a noite em oração no monte. Tem dias que passo em jejum. Outros dias enfrento perseguições. Há dias em que querem me apedrejar, sim.
este primeiro candidato a seguidor de Jesus é o tipo de seguidor emocionalista, que em um momento de emoção, sem medir as consequências, diz: sim, Jesus, vou te seguir por onde quer que o Senhor andar. Como se seguir a Jesus significasse uma vida de sucesso, sem problemas ou dificuldades. Para estes, Jesus continua dizendo: me seguir não é tão fácil assim. As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas quem me segue tem dia que não tem onde descansar a cabeça. Tem dias que você pode ser perseguido, zombado, criticado por causa da sua fé. Seguir Jesus pode significar portas fechadas em alguns lugares. Seguir a Jesus pode significar desprezo da família, dos amigos. Seguir a Jesus pode significar ser chamado de quadrado. Seguir a Jesus pode significar ser deixado de lado. Servir a Jesus é luta constante contra a carne, contra o pecado e contra o inferno. Mas seguir Jesus significa também certeza da sua presença em todos os momentos da nossa vida. Significa a garantia de salvação eterna. Significa que no final de tudo, a vitória está garantida. Significa dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como você tem seguido Jesus? Com confiança, coragem e ânimo? Eu tenho vivido assim. Hoje tenho 53 anos e desde criança tenho aprendido as Sagradas Letras. Procurado aprender através da Bíblia Sagrada, aprender com os erros e acertos e aprender também com as necessidades das pessoas. Quando prego a palavra de Deus através desse programa, quero trazer uma mensagem de incentivo, um despertar do seu coração, aumentando a sua fé, porque em Jesus nós podemos todas as coisas. O segundo personagem foi Jesus que fez o convite dizendo: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Não é que o pai dele estivesse morto, como quem morreu de manhã e está sendo velado para ser enterrado à tarde. O fato é que ele queria esperar o pai morrer, receber a sua herança e aí sim, depois disso, seguir a Jesus. Simboliza aqueles que querem seguir a Jesus, mas dizem: primeiro eu vou me formar, ou casar, comprar uma casa, comprar um carro, alguns até me aposentar pelo INSS. E aí depois eu te sigo, Jesus. Jesus reprovou aquele homem dizendo: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Todo aquele que quer resolver sua vida primeiro, para depois seguir a Jesus, está morto. Está correndo atrás de coisas mortas, coisas passageiras. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, Deus nos acrescentará. Mateus 6,33. Quando nós acompanhamos a história do terceiro personagem, ele se encontra com Jesus e diz: Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixa-me despedir dos que estão lá na minha casa. Olha, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou fazer um churrasco lá em casa,
vou convidar toda a minha família e avisar que agora eu sou cristão, seguidor de Jesus. É tipo de seguidor formalista que quer seguir a Deus, mas vive em formalidades, vive olhando para trás também. Se eu anunciar que a partir de hoje sou cristão, sou seguidor de Jesus, o que meu pai vai dizer? Como minha família vai encarar isso? Para estes, Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Esta expressão indica que seguir a Jesus é algo muito sério, firme. Não pode ser como uma obrigação. Ainda que a família interprete como que a pessoa agora abandonou tudo para simplesmente seguir o Mestre Jesus. Jesus esclareceu dizendo assim: quem ama o seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Acompanhe na sua Bíblia, Mateus 10 e o verso 37. A palavra do Senhor diz em Lucas 14 e 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, filhas, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que palavra forte, impactante. A expressão quem lança a mão no arado e olha para trás significa que quem ara a terra com uma junta de bois não pode traçar um sulco reto se olhar para trás. O apóstolo Paulo disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo, avanço para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Mas vamos agora analisar o que Jesus disse para o primeiro personagem que teve um encontro com Jesus no caminho. Quando aquele homem emocionalmente disse: vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Devemos ter muito cuidado com as afirmações que fazemos. Talvez você não esteja preparado para ouvir com profundidade a resposta. Tem um ditado popular que diz: quem fala o que quer, escuta o que não quer. Quem sabe essa pessoa talvez não soubesse direito com quem estava falando. A resposta de Jesus para esse homem entusiasmado foi bem direta. As raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu fico pensando, mas por que Jesus usou exatamente essas três figuras sensacionais para falar sobre o caminho de quem quer segui-lo? O covil da raposa, o ninho das aves e a cabeça reclinada. Pode ter certeza que Deus, através de pequenos sinais, está falando contigo, está trazendo coisas novas, direcionamentos para a sua vida. Para você, sim, continuar trabalhando, estudando, se aprimorando, viajando, curtindo a vida, aquilo que Deus proporciona para você, sem, com tudo isso, abandonar a fé, deixar de lado o seguir os passos de Jesus, porque isso é fundamental. Você que é cristão, você que tem fé em Deus, é indispensável você compreender as verdades do Evangelho para viver uma vida melhor. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que através desta mensagem o seu coração seja edificado com aquilo que Deus está transmitindo para a sua vida.
Vamos ver essas 3 figuras? Primeiro, a toca da raposa. A raposa é sinônimo de velhacaria em todos os sentidos. A raposa é velhaca, esperta, traiçoeira no seu bote. Trabalha a surdina na noite à caça de aves indefesas. Quando Jesus usa a figura da raposa para falar com alguém que queria segui-lo, ele está nos mostrando aqui que para segui-lo, primeiro nós temos que ser honestos em nossas intenções. A toca é o lugar de raposas. Toca é o esconderijo das raposas. Toca fala de pessoas que não são transformadas. Toca de raposas fala de pessoas que se escondem nas tocas de suas existências para não serem vistas em suas intenções e pensamentos. Para seguir com o Rei, crendo em Jesus, é necessário sair dessas tocas. Não tem como andar com Jesus a não ser em um campo limpo, de peito aberto, transparente. Ei, meu amigo, meu irmão, tem gente que quer seguir a Jesus, mas não quer sair da toca. Usam máscaras, fingem ser o que não são, têm até aparência de ovelha, mas são lobos. As pessoas que mais impressionaram com a unção de Deus derramada nelas foram as transparentes. Pessoas sinceras que tinham coragem de confessar suas fraquezas e seus erros. Gideão não ficou na toca da raposa. Ele foi transparente. Ele não ficou dizendo, realmente, eu sou bambambam. Eu sou a última Coca-Cola no deserto. Eu sou o último biscoito no pacote. Não, não. Afinal, fui eu que tive a ideia de malhar o trigo no lagar para colocá-lo livre dos midianitas. Se não for comigo, a coisa não vai. Estava todo mundo com medo dos midianitas, se escondendo em cavernas. E olha, eu aqui com a solução. Não. Gideão não fez isso. Gideão foi sincero, transparente. Ele reconheceu suas fraquezas. Sair da toca é deixar o Espírito te tirar dessa existência sem sentido e escondida. Pessoas que se escondem em tocas acabam um dia adoecendo o corpo todo. Saia para fora da toca. Não seja como uma raposa, seja ovelha. A ovelha, sim, necessita de um pastor de suas almas. Para seguir a Jesus, temos que aprender que é necessário sair da toca. As raposas têm suas tocas, mas quando você começa a agir com transparência e sinceridade, sua vida começa a fluir da maneira correta. Em segundo lugar, aprendemos que as aves do céu têm seus ninhos. Quando Jesus disse para aquela pessoa que pretendia segui-lo através das aves dos céus, poderiam aprender coisas grandiosas. O ninho significa aqui a casa deste homem. Ele disse que seguiria Jesus por onde quer que ele fosse. Agora, a questão era a seguinte: será que ele teria condições de sair um tempo com Jesus, largando o seu ninho? O aconchego do nosso lar é muito bom, concorda comigo? Quem é que não gosta de estar em casa, de estar em seu ninho familiar? E é claro que Deus abençoa toda a estrutura que nossa família necessita. A vontade de Deus é que nós tenhamos um ninho,
um lar abençoado por Ele. E foi por isso mesmo que Jesus disse que as aves do céu têm seus ninhos. Agora, existem pessoas que fazem do seu ninho o seu ídolo, a sua esperança neste mundo. Há ocasiões que sair para fora do ninho é a maneira que Deus vai usar para que nada na sua vida seja mais importante do que seguir a Ele, servir a Ele. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Podemos ver aqui na palavra de Deus um exemplo sobre o ninho da águia. Observe como as águias constroem seus ninhos. Elas levam para cima da montanha todo o material que conseguem e constroem o seu ninho nas rochas. Aqui aprendemos uma lição muito importante. A águia faz seu ninho na rocha. Veja o que Jesus declarou a respeito de construir sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, compararei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus declarou que um homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque a rocha é um dos alicerces mais fortes sobre o qual alguém pode edificar. Ei, é isto que aconteceu com você. Você estava tranquilo, recebendo as bênçãos de Deus, tudo o que você pedia a Deus chegava, aparecia, e de repente, Deus entendeu que chegou a hora de você voar mais alto, enxergar novos horizontes. Deus se aproximou do seu ninho, sua zona de conforto, estendeu as asas para você e disse: sobe, meu filho, venha voar nas minhas asas. E você sabe o que fez. Deus nos tira do ninho. Deus nos coloca para lugares mais altos. Você precisa aprender a confiar em Deus, porque Ele sabe qual é o momento em que você deve começar a estender as suas próprias asas espirituais e aprender a voar, galgar posições superiores. Tome uma atitude, tenha coragem, saia hoje mesmo do ninho do comodismo, do ninho da negligência, da preguiça. Dê um passo para fora do seu ninho e aprenda a confiar em Deus. Não tenha medo de experimentar suas asas da fé. As aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o terceiro ponto, a terceira lição, sobre o reclinar a cabeça, Jesus disse: as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus estava dizendo que há ocasiões em que eu não tenho onde me reclinar para descansar. Mas o sentido espiritual, eu entendo que quando Jesus disse sobre o reclinar a cabeça, isso significa conformar-se com este mundo, se acomodando, querendo só parar, descansar. Em Romanos capítulo 12, o verso 2, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isto é, não vamos reclinar a cabeça, não vamos nos conformar com o pensamento humano comum desse mundo. A mente de uma pessoa que quer Deus precisa ter fome e sede de justiça. Não pode ser a mesma, ela precisa crescer. A sua mente precisa seguir a Jesus,
projetando a sua vida em Deus. Reclinar a cabeça é deixar de pensar em uma revolução onde tudo vai mudar para acomodar-se a este século comum. Quero ler com você Filipenses 4 e o verso 8 que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Dizem que mente desocupada é oficina do diabo. Então, ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Pense nas coisas de Deus. Eu quero concluir a mensagem de hoje dizendo que facilmente encontraremos pessoas encaixadas nessas três figuras: toca da raposa, ninho das aves e cabeça reclinada. O que tem de cristãos vivendo uma vida de aparência e mentira, com uma toca da raposa, não é brincadeira. Pessoas vivendo no ninho das aves também. Não saem da sua zona de conforto, não têm uma vida de intimidade e comunhão com Deus. São pessoas que têm medo de voar, não têm coragem de andar com as asas da fé. Mas existem também os cristãos que estão com a cabeça reclinada. Se conformaram com este mundo, vivem no pecado e só ocupam sua mente com aquilo que não presta. Que Deus possa nos abençoar com esta palavra e que Jesus venha tocar nossa mente e nosso coração, porque as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Vamos orar. Soberano e poderoso Deus, aprendemos mais um pouco através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pois a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra nos liberta. A Tua palavra nos coloca sempre num nível superior. Eu peço que, através desta mensagem, muitas pessoas possam acordar agora na fé, começarem a frequentar uma igreja, a obedecer os ensinos que o Senhor sempre nos mostra. Senhor, oramos também por aqueles que estão doentes, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados. Lembramos de orar abençoando a nossa nação, o nosso Brasil. Nos livra, Senhor, de todos os males. Nos livra. É o nosso pedido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. Muito obrigado a todos que estão nos ajudando, fazendo uma contribuição. Está aqui na tela um canal, um caminho para você nos ajudar. Deus te recompense poderosamente por essa ajuda. Nossa alegria será muito especial em receber você conosco no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim, bem no centro da cidade. Rua Torres Gonçalves, 696. Às quintas, começa às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Em nome de Jesus, glorificamos a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo em nós e na sua vida também. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.
Ramp e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Ramp e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.